Meritíssimos, meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. E esse é o meu primeiro vídeo depois de muito tempo sem gravar, o primeiro de 2019. E vamos lá porque esse ano promete bastante. A primeira coisa que eu vou falar esse ano vai ser sobre DC e não Marvel, porque finalmente acertaram em alguma coisa. Titans, que acabou de chegar na Netflix, a sua primeira temporada aí com 11 episódios, foi realmente um acerto. Isso daí vocês podem ter certeza disso. Foi um acerto completo? Em alguns pontos ela derrapou e tal, só que eu não tô aqui pra fazer uma review da temporada, eu tô aqui pra explorar um pouco mais os personagens que foram introduzidos nesse ponto da história, dar um panorama geral pra vocês do que eles foram até hoje nas animações e nos quadrinhos. E nesse primeiro vídeo de explicando Titans, eu vou focar justamente nos Robins. A ideia por trás de existirem esses sidekicks, que são os ajudantes dos super-heróis, e quem são esses dois Robins que aparecem na primeira temporada de Titans. Dick Grayson, o primeiro Robin, e o Jason Todd, o segundo Robin que se aliou ao Batman. E que é o Robin que morre tragicamente, hein, gente? Esse é o da morte pesada. É. A propósito, eu, Juliana, vou estar aqui atrás da câmera ajudando a gente que é leigo a entender o universo, fazendo as perguntas mais trouxas pro leigo. Eu vou tentar ser mais inteligente, prometo. Não, nunca tem pergunta trouxa, porque é bem confuso mesmo. É mesmo. Então, bora lá? Bora. Uma coisa que é interessante a gente ter noção quando vai ver Titans é que é um universo à parte. A gente já tem o universo dos filmes da DC, o Arrowverse também, que é à parte, e esse novo universo das séries do serviço de streaming da DC é um universo novo. E a gente já tem uma noção de que esse novo universo é bem mais violento e brutal, apesar de manter uma fidelidade muito grande com as HQs. Ele tem um tom realmente assim, uma adaptação de quadrinhos, mas ele é violento, ele tem um ar mais adulto, tem um certo humor ali, mas esperem uma coisa diferenciada. Léo, você considera Titans como uma série pesada? Assim, ela é violenta, Sim. mas pessoalmente eu não achei ela pesada. Tematicamente, sim. Tem um episódio específico que eu posso falar no terceiro ou quarto vídeo dessa série, que dá pra abordar alguns pontos aí, especialmente em relação à rapina. Tem algumas coisas que numa série de adolescentes talvez não seria explorado, mas tem que se pensar um pouco, porque hoje em dia o que é série adolescente? Tipo, tem séries adolescentes, tipo os 13 Porquês, que tem cenas muito pesadas, não tô dizendo que são cenas boas, mas tem temas pesados, e que são séries adolescentes. Então, hoje em dia tá meio relativo, mas eu considero ela pesada e até um pouco adulta, apesar dos personagens serem jovens, assim. Então, crianças, fiquem avisadas. É, não vejam, é bem violento em alguns pontos. Antes de entrar propriamente na história do Dick Grayson, é importante a gente entender como que o personagem surgiu, como que foi essa concepção. Os super-heróis, como a gente conhece modernamente, surgiram em 1938. O primeiro deles foi o Superman, de fato, com a sua primeira aparição no Action Comics número 1. E ali a gente teve uma revolução na cultura pop como um todo, porque viram que naquela época ali de crise social, onde a gente teve recentemente ali nos anos 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, a iminência da Segunda Guerra Mundial, uma nova forma de concepção, de ficção, de narrativa era criada, que era a narrativa de super-heróis, que se focava bastante no super-herói clássico, na jornada do herói ali, dos mitos gregos, só que fazia uma releitura para usar a ficção científica como um novo mote de toda essa nova pegada que eles davam para ficção. E com esse surgimento dos heróis aí, a gente tem a chamada Era de Ouro. E essa era durou do final dos anos 1930 até a metade dos anos 1950 ali. E nessa época, os heróis explodiram, realmente. Toda editora começava a lançar o seu herói ali, a sua versão do Superman. A gente tem inclusive o Capitão Marvel, que hoje em dia é o Shazam, que surgiu pela Fawcett Comics, que foi justamente uma afronta ao Superman, porque ele tinha um apelo muito grande justamente por ser uma criança que virava um super-herói. Então a gente tinha esse status quo sendo abalado já naquela época, e isso meio que abriu os olhos dos editores para verem que aquele potencial dos super-heróis ele não estava em seu status pleno ainda faltava alguma coisa para vender 100%, porque os principais leitores naquela época eram crianças, que tinha toda essa questão de ver a esperança nos heróis ali, só que não só de bons sentimentos vive a indústria da nona arte, então precisava de alguma coisa que comunicasse ainda mais com as crianças, e aí surgiu a ideia dos sidekicks, que são os ajudantes dos super-heróis, que empregam o papel de ser o leitor infantil junto com o seu herói, com o seu ídolo de infância ali. E aí a gente tem então o surgimento do primeiro grande sidekick dos super-heróis, que foi o Robin, Dick Grayson, que foi o primeiro parceiro de fato do Batman. E na mesma época a gente teve o surgimento do Jimmy Olsen, que é aquele repórter que é parceiro do Superman. Não chega a ser um super-herói, mas ele é assim o fã do Superman ali, a criança que gosta de ler Superman. E na Marvel a gente tem inclusive o Bucky. O Bucky Barnes ele foi criado como o garoto que ajuda o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Estranho? É, mas fazia sentido comercialmente naquela época. E principalmente no DC, esses personagens ganharam muito destaque. Os fãs amam bastante os sidekicks dos seus heróis, até que você pode ver a quantidade de cosplay que tem dos Robins. Eu acho que os sidekicks foram tão amados na DC porque eles tiveram muito espaço para ser desenvolvidos. Assim. Sim. Os quadrinhos desenvolveram bastante os arcos deles, não deixou eles só de lado. Exato. Né?
Então as pessoas se identificaram bastante. E na Marvel a gente não tem tanto isso, assim, a DC focou muito mais em abordar essa questão do... integrar eles no Isso, time. ter essa relação meio que de família entre o herói e o seu ajudante ajuda muito a desenvolver os personagens. E principalmente no Batman, que é um personagem que tinha a psique dele cada vez sendo mais aberta e mais explorada em diversos arcos aí, o papel do Robin foi sempre crucial. Uma coisa que é importante entender é que o manto do Robin, ele é sim passado adiante muitas e muitas vezes. O Robin sempre está em transição ali. Uma coisa que eu demorei muito tempo para perceber é que Robin é uma espécie de ave comum nos Estados Unidos lá que faz esse paralelo com o morcego, então é um morcego e uma ave. O Robin não é simplesmente um nome, ele é sim um animal ali pra estar junto com o Batman. E tem esse paralelo legal aí, porque o Robin é meio que o animal diurno, enquanto o morcego é o animal noturno e tal. E é uma coisa que inclusive o Dick, ou na verdade o Jason Todd fala em Titans, é que o motivo dos Robins usarem essas cores meio chamativas demais, amarelo, verde, vermelho, essas cores, quando o Batman e o Robin chegam nas cenas, os bandidos focam primeiro no Robin. Então, como o Robin era mais ágil e tal, eles tentavam ir primeiro nele, aí quando eles focassem totalmente no Robin, o Batman chegava e atacava. Era uma coisa meio de estratégia. Não é simplesmente porque o Batman acha bonito aquelas cores. É um negócio de... O Batman sempre tem preparo nessas coisas de entender o que ele tem que fazer pra entrar em ação. Muito estratégico. Exato. Então vamos contar um pouco da história do Dick Grayson, que sim, foi bastante fiel à sua versão das HQs. Então, se você for ler a origem do Dick Grayson, pegar da série, é basicamente a mesma. O Dick Grayson apareceu pela primeira vez em 1940, na Detective Comics número 38, e ele trabalhava num circo como acrobata junto com seus pais. Eles eram os Graysons voadores, e esse circo ele estava sendo extorquido pela máfia ali. O agente da máfia chamado Tony Zucco, que nas HQs ele é um chefe da máfia ali de Gotham, enquanto em Titans ele é só um assassino da máfia que trabalha com ácido ali. Ele é contratado justamente para matar o casal ali dos acrobatas, para fazer uma pressão no circo, para eles conseguirem dinheiro ali da equipe que trabalha ali. E acaba que o Dick, ele vira órfão, ele sobrevive ao acidente, e o Bruce se interessa justamente no garoto, porque ele tinha muita semelhança com o Bruce quando ele era garoto, porque eles têm essa questão de serem órfãos, de ter perdido a sua família pro crime e de saberem quem são os criminosos responsáveis pela morte dos pais. Então eles têm que sempre lidar com essa questão da vingança. Eles vão se vingar, eles querem isso. E justamente o Bruce, ele vê potencial no Dick para ele se tornar um possível sucessor pro Batman, porque ele sabia que uma hora ele ia perecer ali, o Batman não ia ser eterno. Mas ele sabia que o Robin, o Dick ainda, poderia ser um bom sucessor para ele, e ele começa a treinar a mente do Dick desde então. Nas HQs, é uma relação um pouco diferente, porque o Bruce ele sempre mantém o Robin longe da violência. O Robin tem certo desejo por ser violento, mas os dois têm um diálogo interessante sempre de se manterem no caminho certo, de não cruzarem a linha da violência extrema. Já no universo de Titans, que é um pouco mais baseado na nossa realidade, faz mais sentido o Batman, depois de tantos anos combatendo o crime, se tornar um ser violento. E isso acaba refletindo bastante no Dick, porque apesar de eles fazerem essa dança com a vingança aí, de vou me vingar ou não vou, eu vou matar o cara que matou meus pais ou não, no geral eles são mais violentos mesmo. E o Dick acaba sentindo isso bastante, e isso que afasta ele do Bruce. O momento chave do Dick Grayson é quando ele vai confrontar o Tony Zucco, que nas HQs, ele e o Batman vão juntos prender ele, eles derrotam o Zucco e prendem ele apenas, eles não fazem nada de extrema violência contra ele. Já em Titans, o Dick vai sozinho, ele descobre que o Tony Zucco conseguiu uma liberação da prisão, que ele vai fazer um acordo, entregar a máfia para qual ele trabalhava. Ele não chega a matar o Zucco, ele dá uma surra nele, deixa ele incapacitado ali, e assim que os assassinos da máfia que ele tá entregando estão chegando, o Dick sai e deixa ele ser executado. Então ele meio que, por sua omissão, ele deixa a sua vingança acontecer. Então acaba que ele matou um homem, ele cruzou essa linha que não era para ele cruzar em tese. Então, a hora que ele faz esse ato horrendo para um super-herói, ele meio que fala, agora é a hora de eu sair daqui, eu vou sair de Gotham e eu vou arrumar minha própria vida. E inclusive, quando ele sai de Gotham, a cidade onde ele vai atuar como detetive, que era uma profissão que ele achava que era louvável, atuar como policial, atuar dentro das leis, é justamente Detroit, que inclusive nas HQs tem essa fase dele onde ele atua como detetive ali, e muita gente associa o Dick à cidade de Bloodhaven, que é uma cidade próxima a Gotham, e ali ele atua como asa noturna. Então a gente ainda vai chegar na parte onde que ele vai proteger Bloodhaven. Então a gente tá na transição entre o Robin, Dick Grayson e Asa Noturna. Então a gente acompanha esse caminho dele ao longo da temporada. E um dos motivos que me leva a crer que na segunda temporada já ele vai se tornar o Asa Noturna, ele já queimou o uniforme de Robin, ele já abriu mão total de ser o sidekick do Batman, ele se desvinculou totalmente disso, e ao longo da série ele atua bastante como Dick Grayson, inclusive nas cenas de luta. Ele não usa o traje o tempo inteiro, então ele tá realmente querendo se livrar o fantasma que ele carrega de ser um assassino como Robin. E ele até fala, quando eu coloco essa roupa, eu me libero e eu sou violento do jeito que eu preciso ser na situação, eu não tenho controle. É um fardo, né? Exato. E outro motivo que me leva a crer que ele não vai voltar a ser um Robin e a equipe precisa de um super-herói liderando, que vai ser o Asa Noturna, é que já tem um novo Robin, ele já foi substituído.
o Jason Todd já apareceu. A história do Jason Todd é bastante interessante. Ele, ao contrário do Dick, ele não tem essa questão dele ser um bom moço, ele não tem essa questão de abdicar da violência. Ele gosta da violência justamente pela origem que ele tem. A mãe dele, que ele acha que é a mãe dele, até aquele momento da história, ela morreu de overdose recentemente. Isso nos quadrinhos? Isso, nos quadrinhos. Na série, possivelmente, por estar bem fiel nesse ponto, devem pegar essa história aí. A mãe dele, ela morre de overdose quando ele era adolescente, tinha uns 12, 13 anos, e o pai dele desapareceu misteriosamente porque ele trabalhava com duas caras. Ele teve um ataque lá, onde o Batman acabou derrotando duas caras, e os capangas dele começaram a sumir. Depois de um tempo, ele vai parar em abrigos de jovens delinquentes, e ele começa a praticar furtos, assim, furtos pequenos aí. Até que um dia ele tá andando na rua à noite, e ele encontra o Batmóvel estacionado. O que ele vai fazer? Roubar as rodas do Batmóvel, porque deve valer uma grana. E nesse momento o Batman acaba encontrando ele, captura o Jason e leva pra casa dele. Só que ao invés de denunciar o Jason, ele acaba adotando ele, porque ele vê que ele pode tirar esse menino do caminho errado e trazer ele pra família Wayne e vai se tornar o novo Robin, claro. Você gosta de bandido? Leva pra casa. Exato, o Bruce faz isso. Ele acaba treinando o Jason, ele meio que tira ele dessa extrema violência e direciona totalmente pro combate ao crime. Só que pelo fato do Jason ser uma pessoa que não teve um afeto familiar, que nem o Dick teve dos pais dele, que realmente eram bons pais, ele acaba se tornando bastante violento. E principalmente nas HQs, quando ele descobre que o pai dele foi morto pelas duas caras, chuta o pau da barraca e fala, vou quebrar a cara desse cara. As duas caras no caso. E ele senta a porrada dele sem dó, tipo, ele quase mata duas caras, até que chegar ao ponto que o Batman interrompe e fala, não, a gente vai levar ele pra prisão, não vai matar esse cara, você não pode matar. E o Jason, depois desse ato de violência, ele fica meio cambaleado, ele fala, nossa, será que eu tô realmente cruzando alguma linha aí que eu não devia? Até que ele descobre que a mãe dele trabalha pro Coringa, a mãe biológica dele, porque a mãe adotiva tinha falecido, ele vai atrás dela e acaba que era uma armadilha do Coringa. E esse é o famoso arco Morte em Família, que acaba matando o Jason Todd, que é aquela cena que o Coringa pega o pé de cabra e esmaga a cabeça dele, que é, pra mim, a cena mais brutal da DC até hoje. E isso aconteceu porque o Jason, ao contrário do Dick, que sempre foi um pouco mais legal com as pessoas, ele era bastante arrogante e prepotente, ele se sentia superior porque ele aprendeu a lutar e tal, ele sempre foi bem nojento assim, e o público não gostava dele como Robin. E ele acabou morrendo pela baixa popularidade dele, e depois de um tempo, ele acaba ressuscitando. A Talia al Ghul, na verdade, a filha do Ra's al Ghul, leva esse Jason Todd. Quem que é o Ra's al Ghul? Explica em uma linha. Né? Tá. Ra's al Ghul basicamente é o mestre do Batman, é quem treinou o Batman quando ele foi viver com a Liga dos Assassinos. Que depois vira um vilão. Sim, ele sempre foi um vilão, é um dos principais vilões do Batman. Ele acaba pegando esse Jason Todd à beira da morte ali, que acaba saindo do seu túmulo por uns motivos que não convém explicar agora, porque é muita coisa. Enfim, nas HQs vocês sabem que os personagens vão morrendo e voltando, ele volta, mas ele ia morrer novamente, só que a Talia al Ghul, a filha do Ra's al Ghul, leva ele até a cidade da Liga dos Assassinos e cura ele a partir do Poço de Lázaro. E depois disso, o Ra's al Ghul treina ele pra se vingar do Batman, porque em tese a ideia era o quê? Não é pra você matar o Coringa, o homem que te matou, é pra você matar o homem que deixou isso acontecer, que é o Batman. E aí o Jason Todd volta como o Capuz Vermelho, que é um anti-herói amado pelos fãs nessa nova roupagem. Ele conseguiu conquistar a galera mesmo, e aí ele se tornou um personagem recorrente da DC, e ele volta pra matar o Batman, mas depois de um tempo eles têm um conflito ali, mas ele se torna um anti-herói. E eu acho que em Titans não chega a acontecer essa cena do Coringa espancar o Jason Todd com o pé de cabra. Eu acho que a transição de Jason Todd, Robin, pra Jason Todd, Capuz Vermelho, ela vai acontecer de uma forma meio que natural. Ele vai ver que ele não pode, pelas atitudes dele, continuar como Robin, e ele vai acabar se tornando um anti-herói. Aí ele vai começar a ter seus conflitos ali de vou matar, não vou matar, eu sou um herói, eu protejo pessoas, eu tô aqui só matando criminosos pra aliviar meu ódio. Mas, Léo, você acha que a série vai chegar a tudo isso? Porque a gente vê que o Jason Todd ele ainda é bem criança, né? Então o tempo teria que passar muito. Eu acho que em algum ponto a gente vai ter salto temporal de alguma temporada para outra, só que eu realmente acredito que todo o universo desses sidekicks vai ser sim abordado em Titans. Mas uma outra coisa, Léo, que isso é uma dúvida que eu fiquei enquanto eu assisti a série. Qual é o Robin que é originalmente dos Titãs? O Robin dos Titãs, tanto dos Jovens Titãs quanto dos Jovens Titãs de Ação, é o Dick Grayson, é o original. É o Dick antes de virar o Asa Noturna, apesar de que em algumas histórias ele, como Asa Noturna, ele apareça como líder da equipe. Só que é sempre o Dick Grayson quem vai chefiar as missões dos Titãs. Bom, então esse foi o vídeo explicando quem são os Robins, a ideia dos sidekicks por trás dos Titãs, e focando justamente nos dois Robins que aparecem na série, o Dick Grayson e o Jason Todd. Fiquem ligados que vai ter mais vídeos de Titans ainda, vai ter pelo menos um vídeo para cada grande personagem da série, Stellar, Ravenna e Mutano. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí o que vocês acharam desse primeiro explicando Titans, se vocês acham que continua com essa série, e até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho, não esqueça, hein? Tchau!